E a Juliette, que se colocou numa saia justa, literalmente, quando ela disse que não ia convidar o marido, o namorado da amiga, que ela ia convidar a amiga para ser madrinha, mas não ia querer convidar o marido, o namorado da pessoa, porque ela julga, ela julga as relações, ela julga essa amiga que voltou com o traste e aí, ela tá certa ou ela tá errada? Nesse vídeo nós vamos comentar um pouco sobre a comunicação, né? O que é a comunicação da Juliette, tanto no vídeo lá no meio do programa, quando ela falou, quanto no vídeo de resposta que ela deu depois que viralizou e repercutiu meio estranho, meio atravessada essa fala dela. E o que existe por trás, né? Que lições nós podemos tirar a partir desse vídeo da Juliette? Eu sou a Camila Cobre, eu falo sobre comunicação, traços de caráter e padrões que moldam a nossa mente. Se você gosta desses assuntos, já se inscreva no canal e deixe seu like neste vídeo. Para quem não viu, esses últimos dias viralizou um vídeo da Juliette no programa Saia Justa. Que curioso, né? Porque o programa é justamente para isso, né? Para falar situações sem papas na língua. E é bem o perfil, pelo menos da Juliette, quando ela tava lá no BBB. Embora eu não tenha assistido, eu via bastante recortes, então ela tinha esse jeito espontâneo mesmo. E ela fez um comentário ali que eu vou mostrar. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu tenho problemas com isso. Primeiro que eu não ligo de colocar a cara a tapa. Se a pessoa quiser voltar com o namorado ou com a namorada que fez algo muito ruim, problema dela, eu vou falar do mesmo jeito, não ligo. Falo assim, não tenho problema nem de perder a amizade, nem de causar uma situação chata, desde que o motivo seja suficiente e justo para esse posicionamento. E tô com um grande problema na atual conjuntura, porque irei casar. E tenho amigas que eu, por exemplo, não aprovo a relação e que os cônjuges não vão. Então, vou chegar e vou dizer, amiga, você quer ser minha madrinha? Seu esposo não pode ir. E sim, vai ser... dado aí, é verdade. Juliette. Porque assim, Gostei. Eu sou amiga que julga, infelizmente, mas essa aqui eu tenho bons... não, hein? Eu tenho bons motivos, não é uma banalidade, não é tipo um descompasso, como Bela falou, uma questão particular. São coisas que eu realmente não concordo e Mas você gosta muito da sua amiga amo. E você quer que ela E vou esteja. falar, quero que você seja sozinha. Se ela aceitar, eu vou ser muito feliz. Se ela não aceitar, Ela não vai. Não, aí ela escolhe, né? Mas assim, eu fico triste. Mas eu já ouvi isso da minha melhor amiga no casamento dela. Ela me chamou pra ser madrinha. Ela falou assim, não vai durar esse seu namoro, então eu quero que você seja. Olha aí. Menina, eu tenho um caso assim. E eu achei que ela tinha toda a razão, porque ela sabe... Aí nós vemos que ela coloca algumas condições ali, ela tem toda... Ela constrói toda uma narrativa, uma sequência de informações para justificar ali a decisão dela. Só que antes até de comentar quais são as lições desse vídeo, eu vou mostrar o outro vídeo que ela fez, que é uma de resposta, depois que esse daqui viralizou, ela fez uma outra resposta, e aí eu vou mostrar aqui a resposta, e aí depois eu comento os dois vídeos. Uma grande amiga minha provavelmente não seria madrinha porque eu vou colocar a condição do cônjuge dela não ir. E usei duas palavras, porque ele fez algo muito ruim e porque eu não concordo com essa relação. Aí viralizou esse trecho. Na hora do ao vivo eu acabei não querendo pesar, né? Aí usei palavras sutis, não deveria. Né? Quando eu falo muito ruim, não aprovo, eu deveria ter falado violência, né? Ficaria mais explícito. E aí já economizaria o trabalho da defesa dos machos e oprimidos ficar moendo no meu juízo. Nem sempre é fácil sair de uma relação abusiva, né? Mulheres que passaram ou que têm pessoas próximas nessa situação sabem muito bem disso. Mas é importante que os agressores, essas pessoas violentas, sejam estigmatizados. Por quê? Às vezes a gente fica passando um paninho e depois é tarde. Não chamaria não porque eu não aprovo o relacionamento, não porque é muito ruim, porque
ele deveria estar preso também, né? E não no casamento. Felizes para sempre. Beijo na cara. Pois é, esse vídeo de resposta, ela dá uma pitada mais séria para a justificativa que ela tinha dado antes, de por que ela não aprova a relação. Porém, não vou entrar no mérito aqui da violência em si, porque eu vi um outro ponto aqui na fala dela, porque o assunto era o casamento dela. O assunto não era se somos a favor ou somos contra a violência doméstica, os relacionamentos abusivos, ou o assunto não era o que fazer quando nós temos pessoas amigas que sofrem com relacionamentos abusivos. O que a gente faz, né? O que cabe a nós ou não cabe a nós denunciar? Porque se existe de fato a violência, a quem cabe a denúncia? Ela, como amiga, poderia denunciar? A amiga deveria ter denunciado e não denunciou? É um assunto delicado, quem tem que denunciar ou quem não tem que denunciar. Mas o ponto é outro. O ponto era mais leve. O ponto era o casamento dela e a escolha das amigas dela. Então, falando friamente ali naquele primeiro vídeo, ela falou que ela tem amigas, primeiro ela fala no plural, amigas, das quais ela não aprova os relacionamentos. Depois ela pinça uma e fala que queria chamar essa pessoa para ser a madrinha. Tanto no segundo vídeo ela fala de uma amiga. Então não sei se realmente existem outras pessoas das quais ela não aprova o relacionamento ou se ela é só uma forma de falar para não ficar tão na cara que é uma pessoa específica. Tem essa pessoa que ela não aprova o relacionamento, só que ela coloca uma, como que eu posso dizer, uma competição. Ela se coloca meio que em competição com esse namorado da amiga, porque ela coloca: eu quero te colocar num lugar de honra, mas você tem que escolher. Que nem ela fala ali no vídeo. É uma escolha. Então, ela quer que essa amiga escolha entre o macho dela e ela. Então, ela se coloca ali numa competição pela atenção da amiga. Isso é claramente uma dor do traço que eu chamo de realizador, que é o traço rígido. Porque ele tá sempre competindo, ele tá sempre ali dividido. Então ela quer sempre ser a escolhida, ela quer ser a melhor opção. Então realmente é importante, mais do que denunciar ou não o relacionamento da amiga, ela quer que essa amiga escolha ela, escolha estar com ela e não com o traste dela lá, que seja. Claro que eu tô falando do traste partindo do ponto do que ela está dizendo, né? Se é verdade, se não é, se ela tá aumentando, se não tá, não vem ao caso. Ainda que seja um traste, em todos os termos que a Juliette colocou, de quem que é o problema? Da amiga. Que nem eu falei no começo, quem que é responsável por denunciar ou não? Eu não sei porque eu nunca fui tão mal relacionada assim. Então eu nunca tive amigas num relacionamento abusivo nesse nível, segundo ela, né? Se tiver violência mesmo. Eu já tive amiga que tinha um namorado ciumento, meio tóxico. Isso eu já vi, até onde eu sei, até onde eu fiquei sabendo, onde eu tive certeza, não houve nenhum tipo de violência naquela relação. Mas eu percebia que ele era meio tóxico, mas de quem era o problema? Era dela. Ela era adulta, era até mais velha que eu. E vida que segue. Vida que segue, ele era bem ciumento e tal. E ok, problema dela. Não chegava... Eu até lidava bem com ele, assim, quando eu tava junto com ela, eu não ficava julgando aquilo que eu via que estava errado, porque quem tinha que perceber o que estava errado era ela. E estava errado na minha visão. Se para ela estava satisfatório,
problema dela. É diferente uma situação de violência, eu não sei o que eu faria, não conheci, nunca estive nessa situação de alguém tá sofrendo uma violência de fato, não sei o que eu faria. Talvez eu perguntaria se eu para essa amiga se eu posso denunciar. Se ela falasse que não, eu realmente deixaria ali nas mãos dela, só se tivesse muito fora da curva mesmo, que aí eu faria uma denúncia compulsória, né? Que é mesmo que ela não autorizasse. Mas teria que estar muito fora da curva e não sei se é o caso aqui da Juliette, mas sendo ou não sendo, o ponto é, ela tinha algumas opções de simplesmente não convidar a amiga para a madrinha ou só colocar ela como convidada normal e deixar livre para a amiga decidir se ela queria levar o traje dela ou não. Porque ela poderia falar, olha, não gosto do seu namorado, mas se você gosta dele, eu não vou impactar não, eu quero ver você bem, eu quero ver você feliz, se você estiver feliz com ele, eu fico na minha, beleza. Mas aí ela tem a opinião lá de que os machos precisam ser estigmatizados. Talvez sim, talvez não, mas ainda assim o ponto da narrativa é essa competição. Ela quer ser escolhida pela amiga, ela colocou essa condição para a amiga e é uma relação de dependência, né? Que aí ela fica se intrometendo, dando pitaco na vida dos outros. Ela fala, não tenho problema de falar. É aquela pessoa que fala a verdade, muitas vezes achando que por ser verdade, né, por ser uma opinião sincera, não é inconveniente. Então tem coisas que realmente existem formas e formas de falar, existe necessidade ou não de falar. O super sincero muitas vezes é apenas a pessoa chata e inconveniente que gosta de machucar com a verdade, né? Que gosta de machucar com a sinceridade própria. Então, muitas vezes essa posição também é uma defesa, né? É uma forma de se impor, é uma forma de mostrar a própria opinião e querer que a pessoa concorde, né? Querer que a pessoa baixe a cabeça, ou que a pessoa tome consciência e reconheça ela, né? Reconheça o quanto foi valioso aquele feedback que ela deu, aquele pitaco na vida alheia que ela deu. O ponto não é nem ela ter uma opinião a respeito do namorado da amiga. Acho que todo mundo tem, nós temos, né? Aquele cara ali, o cunhado, a cunhada. Nós temos essa opinião de gostar ou não gostar de determinada pessoa. Isso realmente é direito dela. É direito dela não querer o cara no casamento dela? É também, mas aí entra a questão de quem que importa mais, a amiga ou a vontade dela de excluir aquilo que é importante para a amiga. Então, ela colocou a amiga numa saia justa ali, literalmente, ou ele ou eu, mas ela não colocou, mas a amiga poderia ter colocado, pode colocar do mesmo jeito, né? Ou ele ou eu, né? Ou de colocar tá bom, mas deixa ele como convidado. Vai ser importante para mim. Tem várias situações ali que se eventualmente eu tivesse uma amiga que que o namorado, o marido fosse criminoso, primeiro eu ia rever essas amizades, né? Porque se realmente tem uma pessoa com uma pessoa assumidamente mau caráter, mas, enfim, eu não tenho, mas nos piores dos mundos eu não convidaria nenhum dos dois. Eu não ia me colocar em competição, forçar a pessoa a escolher entre ele ou eu. Eu não convidaria nenhum dos dois e eu arcaria, ligar. Seria importante que ela estivesse? Sim, mas eu prefiro arriscar não convidar nenhum dos dois do que simplesmente colocar essa decisão, forçar essa decisão para a pessoa escolher entre ele ou eu. Não, eu preferia, eu não convido nenhum dos dois,
Ou se realmente fosse muito importante que ela estivesse, eu convidaria os dois de qualquer modo, não por ele, mas por ela. Agora, criar essa competição, essa rivalidade é uma dor de um traço que tá muito precisando de ajuda, né? Mesmo precisando de atenção, precisando de cuidado para que ela supra de outras formas mais saudáveis essa necessidade de reconhecimento, essa necessidade de ser escolhida, essa necessidade de ser importante e reconhecida pelas pessoas. E se você quer saber como você funciona e evitar que essas competiçõezinhas, que é característico de um traço específico, e que você quer aprender a não se doer tanto pelas escolhas ruins dos outros e também aprender a não fazer tantas escolhas assim, nesse sentido de competir com os outros, nessa situação de buscar reconhecimento, buscar atenção, buscar ser escolhido em situações que não te cabem, em situações que não são convenientes. Tudo isso tem como a gente administrar de uma forma saudável. Quando a gente entende como a gente funciona, a gente aprende a suprir algumas necessidades, as principais necessidades dos nossos traços, para que a gente não fique mendigando a atenção dos outros, para que a gente não fique entrando em disputas desnecessárias por aí na vida, sendo que a gente poderia estar vivendo de uma forma bem mais saudável, bem mais tranquila. Então, se você quer saber como você funciona, você pode agendar uma análise corporal comigo. O link está aqui na descrição do vídeo.